ele sempre foi muito focado, dedicado e determinado, e assim atingiu todas as metas que traçou para a sua carreira. No jiu-jitsu, foi tricampeão mundial, 2 vezes entre os leves e uma entre os médios. No MMA, foi campeão do Shotô, na sua época, o maior evento de MMA para pesos leves do mundo. Hoje, viaja o mundo inteiro ensinando jiu-jitsu e sendo árbitro de MMA e grappling no ONE, UFC e em Abu Dhabi. No Off The Mat desta semana você vai conhecer os momentos marcantes, lutas memoráveis, rivalidades e tudo que envolve a história de Vitor Shaolin. Vem conhecer mais sobre a lenda do nosso esporte num bate-papo solto, como você nunca viu. Tô aqui com o meu xará, Vitor Shaolin, certinho. uma lenda do jiu-jitsu. Fala, galera. Prazer estar falando com ele aqui, Prazer Shaolin. meu, prazer Obrigado por meu. ter aceitado o convite para estar trocando essa ideia aqui com a Claro, gente. sempre. Shaolin, 3 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, uma das pessoas mais importantes da história do esporte, ajudou a pavimentar o esporte, quando ainda era no pequeno ginásio da Tijuca, lá no Brasil. Shaolin, olhando para trás assim, do jiu-jitsu que é hoje, a gente está aqui em Abu Dhabi, vivendo outra dimensão do esporte. O que passa pela tua cabeça, cara? Cara, é engraçado, a gente pensa que é pequeno o Tijuca, né? Naquela nossa época lá, o Tijuca pra gente era enorme, né? Quando lotava o Tijuca, quando tinha uma final, eu fiz algumas e lembro bem ali de roxa, vi várias finais de preta de outros caras que vieram antes de mim, as finais que eu fiz, então eu já achava aquilo ali gigantesco. Definitivamente hoje em dia ver onde está o evento e ver como o evento, como o jiu-jitsu cresceu, como está em quase todos os países do mundo, você vê uma academia, bons eventos sendo organizados. É legal de ver como a coisa cresceu aqui nos Emirados Árabes, entendeu? Como está em Dubai, as academias que tem aqui, como o jiu-jitsu aqui está começando a dar bastante fruto para quem começou com isso tudo, as arenas que são realizados os eventos, entendeu? Toda a cobertura de mídia. Realmente gostoso de saber que tudo que eles fizeram, tudo que as pessoas fizeram antes de mim, tudo que a família Gracie fez, parece que tudo valeu a pena, entendeu? E tudo vai continuar valendo a pena enquanto tiver amor pelo esporte, enquanto tiver amor pela arte, entendeu? Sim, e falando um pouquinho da tua carreira ali, do início de faixa preta, tu pegou, acho que faixa preta, quantos anos? 19? Cara, eu peguei com 17. Caraca, com 17? Eu peguei com 17,5, né? Eu peguei, se não me engano, foi um evento que eu, o Charuto e o Wagner fechamos. A gente foi um brasileiro. Não, o Charuto ganhou no leve e eu e o Wagner a gente fechou no pena, entendeu? E aí nesse dia, o Dedé graduou nós 3. Ele já era um pouquinho, ele já tem uns 2, 3 anos mais que eu. E eu era um pouquinho mais novo que eles, e aí foi aquela emoção, porque realmente eu não vi vindo, né? Naquela época a gente não corria muito atrás de faixa, não era uma coisa importante para você, o importante era estar treinando bem na academia, era estar podendo, o que você treinar, conseguir aplicar nos campeonatos e como pessoa também melhorar, né? Hoje em dia a gente vê algumas coisas que a gente não via antigamente, mas a faixa nunca foi uma coisa assim importante, pelo menos para o pessoal, para o meu professor e o pessoal que eu tive mais relação na academia. Mas quando veio, definitivamente foi uma pressão a mais, uma coisa que eu não vou te falar que foi rápido, mas uma coisa que eu demorei a trabalhar um pouquinho, manejar essa coisa de ter pouca idade, pouca informação e de repente uma coisa tão importante ali que eu estava carregando, então eu tinha que, ao mesmo tempo, me cobrava muito por muita coisa, mas cobrava também os outros também por muita coisa e às vezes errava um pouquinho a mão, entendeu? Muitas vezes acertei a minha mão em cobrar algumas pessoas, algumas vezes errei, mas eu acho que foi tudo na boa intenção, de poder querer achar o meu melhor e achar o melhor nas pessoas também, entendeu? Cara, porque a gente hoje vê muitos atletas novos aí pegando faixa preta. O Mika, o Cole Abate também, que foi 2 que vem em minha mente aqui. Mas isso também já acontecia muito lá atrás, né? Porque vocês atingiam um nível também muito rápido, igual que a gente vê hoje, só que não tinha tanta câmera gravando, não tinha tanta mídia, né? Não, teve uma galera realmente na minha época que pegou cedo, o Robinho pegou com 18, eu com 17, o Roller também acho que pegou muito novo também e tudo mais, teve Caio Terra, teve um BJ, teve uma galera que realmente pegou faixa
às vezes de idade não era tão novo, mas de tempo de treino, entendeu? Pegou muito novo. Tipo, assim, eu peguei com 3 anos e meio, algumas pessoas pegou com um pouquinho mais que isso, um pouquinho menos que isso. Mas definitivamente é uma coisinha a mais, entendeu? Porque é uma idadezinha que às vezes muitos estão começando jiu-jitsu e você já está ali, já meio que chegou ali na faixa preta, onde de repente tudo começa a fazer sentido. Sim. Entendeu? Querendo ou não, as faixas coloridas é onde te ensinam ali a como aprender, a como entender certas coisas, e na faixa preta as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido e você começa a ter um pouco mais de entendimento do que você está até aprendendo, o que você está fazendo ali com o seu corpo, com os seus parceiros de treino. Então foi legal de ter vindo de ter tido a faixa cedo, porque eu estava novo, eu estava muito faminto ainda de tudo e, querendo ou não, sendo um momento onde as coisas iam começar a valer para mim, foi legal ter essa experiência de estar novo e poder aprender e poder ser ensinado da melhor maneira possível, entendeu? E você também pegou a época de ouro ali do Dedé, né? Eu não vou te negar que foi uma época realmente, eu sei que a molecada adora aí hoje em dia, bons patrocinadores, a mídia cobrindo, mas a gente não teve muito disso, mas foi uma época de ouro que foram os primeiros eventos, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu lutei o primeiro Pan-Americano que teve em 95, aí depois, hoje esse 95 não tem nem na BJJF, porque não foi a confederação que organizou. Caraca. Então os caras não têm todas as informações, então eles não botam ali, mas foi o primeiro PAN, onde rolou seletiva, onde rolou uma equipe, depois acabou que a equipe foi, mas aí abriram para outras pessoas irem também. Eu fui nessa leva, foi uma viagem onde a gente se misturou muito, Dedé com Barra Grace, com Carson. Então foi uma viagem muito legal ali, a gente em Redondo Beach, rodando. Eu lembro que eu fui com o Rafael Carino e a gente tinha o carro, mas não tinha hotel. Aí a gente conheceu o Wagner e o Beto. O Beto era um amigo um amigo querido nosso, e aí acabou que a gente também se divertiu bastante nós quatro. Então foi assim, tem muita coisa interessante nesse começo. Foi o Mundial 96, aí teve o PAN de 96, teve muita coisa que realmente foi legal fazer parte, entendeu? Foi muito legal fazer parte. Irado demais. E eu falo assim da época de ouro ali do time, quando era focado só no jiu-jitsu, né? Você foi um dos primeiros atletas ali. Não, foi o já Joãozinho. Já tinha vindo antes, né? Teve ali, o Dedé teve um pessoal ali, o Feijão, teve uma galera que já saiu na porrada em alguns outros eventos em outras regiões do Brasil, entendeu? E aí teve o Joãozinho, que já tinha uma experiência. O Joãozinho foi um cara assim que, querendo ou não, era uma força muito grande na academia também, era um cara muito habilidoso, mas falando assim um pouco mais da molecada, entendeu? Fui eu, aí daqui a pouco veio o Robinho, aí veio o Léo, aí veio, daqui a pouco de mais de um tempo depois chegou o Júnior, chegou toda uma outra galera ali, e que foi chegando, e a gente foi só ali meio que arrebanhando para poder fazer o time que hoje arrebenta aí arrebenta pelo mundo. Mas foi uma época muito boa, porque o peso leve naquela época, cara, era guerra, né? Não tinha para ninguém não, era uma coisa que eu chegava em várias finais, tinha um pessoal ali que eu perdia e ganhava, mas a gente estava sempre brigando. O Robinho realmente era um cara assim, fora de série, um cara que demorou a ter adversário, demorou a achar alguém para poder ali bater nele, entendeu? E aqui veio o BJ Penn também, tinha Marcelinho, tinha muita gente ali do Galo até o leve, médio, sempre teve muita gente boa. Esse tempo aí que a Nova União dominou no leve ali, vocês estavam treinando todo dia, né? Foi um tempo assim que era um tempo que quando começou os eventos, aí começou aí alguns patrocínios, aí pintou Vasco, pintou Prefeitura, a gente que vinha de não ter nada e começar agora a ganhar uma grana para poder chegar a competir, poder fazer algumas viagens, sendo bancada pelo Vasco, pela Prefeitura, foi uma época muito legal, entendeu? E mais evento pintando, mais viagem lá fora pintando, os eventos aqui do ADCC começando a brotar também, a gente podendo começar a viajar. Então foi uma época assim que acho que muita gente curte essa época pelo fato de o jiu-jitsu ter sido um pouco diferente, querendo ou não, hoje em dia a gente vê uma molecada
que luta muito pra frente, sem amarração, tipo assim, esses Mika da vida e Tainan da vida. Então são dois garotões assim que tem outros, né? O Checkmate tem gente, Sim. Barra Grace tem gente, tem muita gente boa hoje em dia lutando, até mesmo melhor do que uma geração passada. Tem a geração ali de Quina, tem a geração ali geração que fica ali, fica aqui, mas essa geração nova, assim, acho que para todo o pessoal que curte a geração dos anos 90, comecinho de 2000, realmente curte ver essa galera que tá lutando hoje em dia, entendeu? Foi maneiro você falar aí que às vezes eu assisto uns vídeos ali de 2000, 2001, 99, tinha lá aqueles o patrocínio da Prefeitura do Rio, do Vasco. Como é que foi ser patrocinado pelo Vasco da Gama, um grande clube Cara, do foi maneiro, Rio? né? Foi uma época que eu acho que o Vasco chegou, colocou algum banco forte. E aí tava na época de ciclo olímpico, então os caras estavam assim, estavam patrocinando vários esportes. E aí acabou que com o contato ali do jiu-jitsu que tinha dentro do Vasco, acabou que isso migrou pro jiu-jitsu também, e acabou que não dá para ficar só na academia dessa pessoa. Acabou que ele também viu em outras academias potenciais atletas para poder representar bem o Vasco. E foi maneiro. Lá da academia, de começo era eu e o Robinho, entendeu? E aí da Barra Grace tinha gente, do Carson tinha bastante gente, porque o cara era do Carson, e do Carson naquela época realmente tinha um time fortíssimo, um time que lutava pano, lutava sem pano, lutava vale tudo, querendo ou não, o Carson é o cara do time esportivo, entendeu? Ele constituiu, hoje a gente tem uma galera aí que tem um time esportivo grande, mas naquela época, querendo ou não, era todo mundo para tentar competir contra o Carson, que era um time fortíssimo. Então foi interessante para a gente sempre tirava do bolso, né? Ou então, quando eu fui para o Pan-Americano, eu arrumei um patrocínio, que me patrocinou algumas vezes, que me ajudou a ir para o PAN. Mas depois, quando começou a ter coisa de baixa prefeitura, a gente já tinha uma certa estrutura para poder viajar. Então foi uma época boa que a gente não precisava pensar em grana, a gente pensava só realmente em treinar e lutar, entendeu? E não tinha aquela visão ainda de chegar, de ter que ganhar grana, de ter que não sei o quê. Você queria chegar, não gastar nada para poder lutar, entendeu? A medalha, representar o time ainda era a coisa maior do mundo. Era outro tipo de mentalidade. Não era só o financeiro, entendeu? Querendo ou não, você chegar lá, trazer a vitória, você estava do outro lado do mundo, trazer a vitória para a tua academia, era a coisa mais importante do mundo. E para muitos ainda é, entendeu? Só que hoje em dia, às vezes, vem com um bônusinho de uma grana. Naquela época começou a vir, quando começou a vir a gente realmente gostou. E hoje em dia, graças a Deus, a coisa cresceu muito. Bons eventos aí com e sem kimono, pagando super bem a molecada. E torcer não só para, de repente, os atletas ganharem bem, né? Mas quem trabalha com mídia ganha bem, quem trabalha arbitrando ganha bem, quem faz a cobertura e quem produz ganha bem, para todo mundo poder gostar de trabalhar com eventos de luta, que nem eventos de futebol, de surf, né? Que é onde todo mundo gosta, entendeu? Tem que a indústria crescer, né? Não Isso, só uma pequena, não só assim, uma pequena parte. O lutador faz o evento, claro, mas pô, sem um bom produto, também o cara sem não vai uma boa poder mostrar, plataforma para você lutar. Sem uma cobertura de mídia, ninguém vai saber que tu ganhou. Sim. Entendeu? Sem um bom juiz, deixando fazer a tua parte, ninguém sabe que você ganhou. Então, tipo assim, acho que é uma combinação de fatores aí que quando o cara monta um time legal, quando o cara tem uma equipe boa, realmente a chance de poder a coisa desenvolver e atrair mais gente fica melhor. Falando um pouquinho dos teus mundiais, tu ganhou 3 seguidos, né? 99, 2000, 2001. Isso. Dos 3, assim, qual que você lembra tipo assim, de forma mais especial para você? Cara, acho que de forma mais especial que eu lembro, é difícil falar de um, assim. Vamos lá, eu ganhei de roxa o primeiro, tá? Fui campeão peso de roxa. E aí isso foi em 96. Em 97 eu fiz a final com o Roller, que foi uma final, assim, super interessante. O Roller é um cara, assim, um cara que, meu irmão, pensa num cara que lutou com todo mundo, entendeu? Lutou com todo mundo, assim, do tempo dele, entendeu? De repente alguém que veio antes dele, da galera do tempo dele. E aí a galera foi saindo, ele foi ficando, entendeu? O cara lutou ali comigo, ele tinha 32 anos, quando lutou comigo eu com 18. Caraca! Então, naquele 97, daqui a pouquinho ele lutou com o Léo Santos, lutou com o Léozinho Vieira, então é um cara assim que foi uma luta assim marcante, porque eu comecei ganhando, foi assim uma cobertura assim de mídia maneira, uma gritaria muito legal, e querendo ou não, você moleque lutar com um cara da família Gracie, querendo ou não, naquela época era uma coisa assim ainda bem diferente, entendeu? Não é que nem hoje, que porra,
pego o telefone e vou ligar para ele, vou perguntar alguma parada, entendeu? Hoje, aquela época ainda tinha aquela coisa mística ainda, entendeu? Sim. Acho que em relação ao irmão dele tem muita coisa mística ainda, mas acabou que alguns outros Gracie você conseguiu ter um certo contato, porque o cara ou morava perto de você, ou o coach dele de boxe era teu coach, mas naquela época era muito mítico ainda, entendeu? Você tá lutando com um cara desse, você vê o que o cara fazia, aí tu vê o negócio do Sport TV sobre o cara. Então foi assim uma final especial, onde foi 2-2 e depois ele, muito estratégico, soube usar o que ele tinha para poder chegar e ganhar do Garotão na época. Mas fiquei feliz de poder fazer uma final, fiquei feliz de poder, no ano anterior, não ter lutado por um machucado e naquele ano poder ter feito a final ali. Aí 97 foi a final, 98 foi o ano que eu me machuquei. Quer dizer, então fiz roxa em 96. 97 eu estava lutando de preta, essa final com o Royler. Perdi, mas achei que foi uma derrota que me ajudou muito, entendeu? A nível de crescimento, entendimento, e achei que meu jogo melhorou muito depois dali. Achei que eu pude abrir um pouco mais meus horizontes em relação a jogo, por cima, por baixo. 98 me machuquei, 98 eu estava sedento para lutar de novo, entendeu? Eu lutei de leve, ganhei, lutei, poxa, com o Megaton, lutei com algumas pessoas que estão aí até hoje, lutando pra caramba. Fez a final com Feitosa, que era já um arquirrival, entendeu? Era sempre eu, ele, Leozinho, sempre dividindo ali pódio de primeiro, segundo, terceiro, primeiro de novo. E aí foi uma luta assim, luta brigada, luta amarrada, mas foi uma luta interessante, que foi ali que surgiu o Shaolin Sweep, entendeu? Não que eu inventei nada, mas tipo... A mídia acabou batizando. A mídia acabou assim. batizando de uma maneira interessante. Aquela gringada que chegava ali com o videocassete, trazia para cá. Qual é o nome? A gente, como brasileiro, nunca teve nomenclatura para nada. Pô, quem fez é o Shaolin, então é Shaolin Sweep, e aí ficou. E aí dali, então, teve essa coisa especial de ter, de repente, eu chamava de clássica, o pessoal chamou de Shaolin, eu perdendo uma luta, tirei essa raspagem aí no finalzinho da luta. E aí a gente conseguiu ganhar da Feitosa. No ano seguinte, 2000, aquela coisa de acabar o mundo vai acabar, que peso você luta, que peso você luta. Falei, meu irmão, se o mundo vai acabar, tem que lutar de leve pelo menos, porque aí eu sei que, meu irmão, eu vou dar um trabalho no leve. E aí foi isso, eu lutei de leve, só que foi um ano interessante, cara, que foi um ano entrou todo mundo assim, entendeu? Porque entrou eu, entrou Feitosa, entrou o Leozinho e entrou o Léo Santos. E aí acabou que o Leozinho ficou do meu lado e Feitosa ficou do lado dele, entendeu? E aí acabou, cara, que eu falei, eu fui chegando em minhas lutas, e aí eu falei pro Léo, porra, Léo, é o seguinte, cara, pro Léo Santos, né, a gente parceiro de equipe, falei, Léo, é o seguinte, ó, a minha final é aqui, a minha final é com esse cara aqui, já tinha perdido pro Léo Vieira já algumas vezes, sempre luta maneira, lutamos em Abu Dhabi, lutamos em São Paulo, sempre lutamos, mas sempre perdendo. E aí a minha final é a seguinte, então se eu ganhar isso aqui, bicho, eu tô feliz. Naquela época não tinha essa coisa assim, não, tem que juntar minhas medalhinhas, porque um dia pode acontecer alguma coisa, um dia o Carlinhos vai inventar o negócio, eu tenho que aguardar. Não tinha essa. Para mim, ali você tá vendo pela equipe, entendeu? Então eu via pela equipe. E aí nesse momento foi onde eu falei, pô, Léo Santos, se eu ganhar aqui do Léo Vieira, eu já teve, essa aqui é minha final. E aí você ganhando lá do Feitosa, meu irmão, que pô, o jogo vai bater, o cara duro em pé, mesma altura ali, o Léozinho, porra, tava bem naquela época, aí acabei que eu ganhei minha luta, meu pai tava no evento, meu pai morava no Tijuca, a gente foi comer um PF. Foi comer um PF, não sei o quê, porque na minha cabeça ele já ia ganhar do Feitosa. Foi quando eu, na arena, chegando de volta do PF com meu pai, fiquei sabendo que ele perdeu. E aí eu tive que me focar todo dia para poder lutar com Feitosa. E aí a gente fez uma final dura, truncada ali. Eu sempre fui um cara muito brigador em algumas posições ali. Às vezes eu não desistia fácil ou de ser raspado, ou de ser guarda passada. E aí foi onde a gente ganhei na vantagem, mas ganhei. E aí acabou ficando no pódio eu em primeiro, Feitosa em segundo, e Leozinho e Léo Vieira em terceiro e quarto, entendeu? Então foi também um pódio especial. E acabou que o meu último mundial, que foi em 2001, foi interessante também porque foi um peso novo para mim, entendeu? Eu estava vindo naquele peso, se não me engano, acho que eu lutei sozinho, eu lutei com um boi.
o Fernando do outro lado, e aí já tinha o Léo Santos, já tinha uma galera de leve, entendeu? E aí tinha o Léo Santos, tinha uma galera. Aí eu falei, pô, eu vou subir porque eu tô perdendo muito peso, tô me sentindo meio fraco. E aí foi uma época que eu fiz o camp todo, podendo comer bem, me alimentando bem, me senti fraco na divisão, mas eu era mais rápido, entendeu? E aí foi isso, cara, fui ganhando minhas lutinhas, lutei com os caras duros que estão aí com a equipe ao redor do mundo. E aí, afinal, foi com o Tererê. O Tererê fez uma estratégia comigo interessante. É um cara que se mexe muito, é um cara que derruba, e comigo ele puxou. Ele puxou, jogou por baixo e acabou me enrolando em algumas posições ali, me raspou no momento certo. E aí acabou que, praticamente, quando ele me raspou, eu estava ganha, entendeu? Era meio que ele cozinhar ali por um minutinho e ele ia ganhar aquele Mundial. Foi quando, no momento que eu bati a bunda no chão assim, eu reverti ele e eu acabei recuperando meus 2 pontos rápido. Foi onde meio que quebrou a estratégia dele. E aí, nesse momento, você vê que o cara, sabe, sentiu. Aí ele tentou brigar ali com um gancho, com um spiderzinho, com uma ganchinha arena, não arrumou nada. E aí eu ganhei mais esse Mundial também, entendeu? Então foi, acho que é difícil às vezes falar, foi um título tão importante para mim, uma coisa que eu repito até hoje, como os mundiais, assim, tanto tempo sem lutar mundial, não sou um cara que fiquei no jiu-jitsu, depois que eu me aposentei do jiu-jitsu, eu migrei para o MMA, mas é uma coisa que a galera, muita gente lembra, assim, e acaba que muitos dos caras que estão fazendo os campeões hoje, foram caras que me assistiram, ou que lutaram comigo, ou que o professor falava muito de mim para ele. Então acaba que algumas pessoas, eles te tratam de uma maneira assim como se te conhecessem, entendeu? É muito engraçado encontrar com algumas pessoas hoje em dia e ter esse feedback da galera. E você falou uma parada muito interessante aí, né? Porque aquilo, Mundial ali de 2000, 2001, já estava muito naquele crescente da rivalidade entre equipes, né? Então, quando você ganhava um Mundial, era tipo como o clube ganhasse o título. Como é que era a rivalidade entre as academias naquela época, Chauvet? Irmão, eu lembro, tem um garotão que era faixa preta do Dedé, ele lutou vários no Pride, Marco Aurélio. Irmão, Marco Aurélio, cara, Marco Aurélio era da Nova União. Marco Aurélio, não sei se chegou a conhecer ele. Marco Aurélio é uma casca grossíssima. Treinamos muito junto, lá de Fortaleza. E aí ele pegou a preta, ele fez até um lutaço no Brasileiro, se não me engano foi com o Royler, acho que ganhou do Royler também de preta. Cara duríssimo. Só que a gente, em algum momento ele saiu, foi pro Carson, entendeu? Por diversos motivos foi pro Carson. Meu irmão, 97, quem luta? Eu contra ele. Você tinha que ver a pilha, meu irmão, a pilha que foi da Nova União em cima desse cara, entendeu? O cara, assim, eu lá na minha, quietinho, fazendo o meu, entendeu? E ele lá, tendo que lutar comigo, lutar com a galera, e ele não se aguentava, dava a mão, dava não sei o que, fazia não sei o que lá, louco. E eu ali fazendo o meu, né, meu irmão? E aí acabava que as coisas não funcionavam comigo na hora da luta. O cara ficava mais frustrado porque eu ouvia a gritaria, e aquele grito, não é aquele grito, sabe? Aquele grito com respeito, aquela coisa, sabe? Era sabe, aquela, bonito. meu irmão, de torcida Aquele mesmo. de torcida, mulher, criança, todo mundo, meu irmão, arrastado pelo creonte, pelo não sei o quê. Caraca, não sei aquela lá. época, meu Deus. O cara, meu irmão, queria sair louco, queria bater em todo mundo. O cara terminou a luta. E eu fiquei de boa ali, né, fazendo o meu e tudo mais, mas, meu irmão, ele ficou louco. Então, essa rivalidade já era muito grande. Naquela época, fazer, digamos, uma mudança de equipe, assim, sabe, de última hora, ou alguma coisa que tivesse muita coisa envolvida, era uma coisa que realmente o nego não perdoava. E naquela época o nego não perdoou. O Marco Aurélio depois trilhou uma carreira de sucesso no Vale Tudo, e hoje é um cara de sucesso, mas naquela época ali ele realmente sentiu o peso da torcida. Hoje em dia a gente não tem mais isso, hoje em dia o pessoal aceita super bem, querendo ou não, algumas pessoas veem de uma maneira aonde, na maioria das vezes, quando é feito para o bem do atleta, é interessantíssimo isso. Mas naquela época, muita coisa às vezes não era meio mal conversada, entendeu? Sim. Às vezes era, e aí nessa coisa mal conversada, nessa coisa, de repente, a gente um pouco mais fechado de cabeça, acabava que rolava essa problemada toda, entendeu? Sim, hoje ainda muitas pessoas sentem, né? Mas é uma maneira bem diferente do que era no passado. Mas ainda e até continua. hoje em dia eu vejo muita entrevista de gente, desculpa te cortar,
falando que tá tudo bem, que tá tudo bem, mas nas internas tem muito aí, entendeu? Falando da geração um pouquinho acima da minha, que tipo assim, na conversazinha miúda, entre 2, 3 amigos, falam que está na mídia ali, pro amiguinho, também vai falar, não, é melhor para ele, mas assim, na interna, vai lembrar de cada centavo que ele emprestou, que ele investiu, que ele isso, que ele aquilo outro, e o cara só deu lá ok, entendeu? Então, tipo assim, tem situações e situações, e eu, graças a Deus, já passei por uma ou outra situação, mas nada que realmente me fizesse perder o meu sono, graças a Deus. Sim, é até interessante você falar sobre isso, porque hoje não tem mais tanto esse termo creonte, se chama profissionalismo, né? Como que você vê essa mudança de equipes, entre equipes hoje, Saulinho? Porque é importante também dizer que alguns atletas até conseguem retornar porque saem bem, mas nem todos, né? Eu acho que eu saí bem, eu acho que, tipo assim, eu na minha época, cara, quando eu tava lutando Vale Tudo, o meu empresário era o mesmo empresário do Royce e do Royler, entendeu? Porque em algum momento ali, na época do Pride, só quem entrava ali era Chutebox e o IBTT. Então eu não pensei em sair da minha equipe para poder entrar no evento, entendeu? Eu optei por ter dentro da equipe a energia que eu tinha e procurar um novo manager. O Dedé, como um cara sempre à frente do tempo dele, realmente conseguiu entender o que eu estava querendo para mim e a gente buscou esse manager. Então o Dedé, em vez de ganhar 2Y, ele ganhava um Y só. E para ele estava ótimo, porque ele estava vendo a chance de poder estar chegando no evento que ele não chegava, estar conhecendo gente que ele não conhecia. E graças a Deus, tipo assim, deu super certo. Então acho que na minha cabeça, quando o cara tem essa comunicação às vezes tem a molecada, irmão, que ainda é muito matuto, entendeu? Às vezes não sabe conversar, não sabe se explicar, não sabe mostrar o que de repente ele quer, o plano de carreira que ele quer, entendeu? E aí, às vezes deixa tudo para um garotão, sabe, 30 e poucos anos, com uma graninha, que botou o time X ou Y, e aí ele te fala que vai pagar o teu plano, que vai fazer não sei o que, não sei o que lá, mas às vezes ele vai te sugar por um pouquinho. Quando você de repente tiver já dado para ele o que ele acha que ele teve, ele de repente, tô sem isso, tô sem aquilo. Então acho que é importante aquele cara que pensa em fazer isso, ele se preparar, entendeu? Até mesmo para poder escolher o lugar, que possa ser o lugar onde vai dar para ele esse alcance que ele está querendo ter. Não adianta o cara querer ficar pulando de lugar em lugar. Porra, o cara com 22 anos de idade, o cara em um ano, o cara treinou em 3 lugares, entendeu? Caraca. Então acaba que às vezes é uma coisa que eu não acredito muito. Eu acredito muito em energia, eu acredito muito em você ter um time onde o time te bota para cima, onde você chega ali para poder fazer a mesma coisa todo santo dia e ao mesmo tempo tu tem alegria ali, entendeu? Tem muita coisa que o pessoal gosta de culpar a academia, gosta de culpar o professor, gosta de culpar quem está arrumando luta, mas às vezes o problema está em você, entendeu? Você não abre a boca, você não dá um sorriso, você não fala o que de repente é para ser falado, você não, sabe, você tem a chance nas mãos ali, você não fala o que tinha que ser dito naquela situação e acaba querendo ouvir aí acaba ouvindo uma coisa que você não queria ouvir. Então vai muito também de cada atleta também ver o quanto você está fazendo para você promover a tua luta, para você de repente estar conseguindo alcançar. Será que eu realmente estou acordando cedo, eu estou treinando, eu estou realmente, esses caras que eu estou na academia aqui, eles são um bom treino, não são um bom treino? O que é um bom treino para mim? O que é o quê? Eu estou olhando para o meu vizinho faz uma porrada de coisa, aqui eu faço igual, mas porque o meu vizinho tem um nomezinho bonitinho, ou tem um nomezinho assim, assado, de repente melhor tá no meu vizinho, porque lá tem 30 preta treinando, 30 azul treinando, aqui só tem 3, porra, 30 é melhor que 3, mas quantos caras você treina num treino? Entendeu? Sim. Você está com um treino de 1 hora nem treina com todo mundo. Está com um treino de 1h30, porra, você não vai treinar com 30 faixa preta, me desculpa. O garotão de 20 anos não vai treinar, entendeu? Não aguenta. Então, assim, são coisas assim que às vezes eu gosto de me perguntar, eu gosto às vezes de não julgar ninguém, porque eu não conheço a minha história. A minha história foi uma onde eu tive a chance, eu aproveitei. Quando eu tive que conversar com o professor, eu conversei. E por isso, eu acho que eu tenho, às vezes, a chance de poder andar em vários ambientes de academia
e voltar para minha academia de uma forma de cabeça erguida, porque Sim. sempre que eu precisei conversar ou explicar alguma situação, eu pude explicar, porque eu me preocupei em buscar isso, em buscar essa base para poder você saber falar onde você quer chegar, entendeu? Sim. Que hoje a galera não se comunica bem, né? A galera não sabe expressar o sentimento para quem tá ali te apoiando, às vezes, quando tu não era ninguém, né? Entendeu? Eu não tô te falando assim, peraí, não, ele me apoiou e você vai ter que estar com ele pro resto da vida. Não, mas se você tá achando que pô, o cara que te apoiou ali por 5 anos não tá mais conseguindo suprir algumas coisas, e você tá tentando fazer a tua parte, mas o cara realmente, porra, tá desinteressado, o cara, porra, 3 lutas já que você tá querendo o cara no teu corner, tá querendo o cara te organizar no teu camp, tá querendo não sei o quê, fazendo o cara não pode estar, tá sempre ocupado, aí você tem uma ética de trabalho onde de repente você tem que chegar cedo, tem que fazer não sei o quê, o cara tá bêbado, o cara tá drogado, o cara tá não sei o quê, realmente você tem que pular fora para ontem, entendeu? Mas acho que se você chegar, tá tendo alguma coisa com alguém onde o cara tá procurando, onde o cara tá se interessando, onde o cara tá isso, tá aquilo outro, às vezes é a continuidade do trabalho que vai te fazer quebrar aquela pedra, entendeu? Não é o resultado de luta, o resultado de qualquer, sei lá, tênis, futebol, ele não vem assim, Sim. entendeu? É uma consistência de você estar ali aparecendo, tá ali, porra, marcando ali o teu pontinho, para em algum momento as coisas aparecerem, e você tá junto com quem te trouxe, pô, eu lembro começando a lutar ali hook and shoot, uns eventos pequenos com o Dedé indo com os eventos pequenos, pessoal ali no Brasil, e hoje em dia aí foi escolhido o maior técnico de vale tudo em algum momento, entendeu? Então, para mim é legal ver que em quem ele acreditou, tem alguns que com ele até hoje, como eu, Joãozinho, José Aldo, uma galera que fez parte do começo do Dedé como treinador, e tem outros, cara, que sugaram ele e saíram fora, entendeu? E acho que ele, como um bom mestre também, ele não carrega a mágoa dele, mas também não tem aquela coisa também de chegar e achar que tem que, entendeu? Cada um pro seu lado, mas eu acho que o fundamental é você aprender a conversar, você aprender, nesses anos que você tem junto de amizade ou de companheirismo com a pessoa, entender, saber como se posicionar. Exato. E voltando a falar do momento de competição, como é que hoje é diferente, né? Hoje se cria muito hype na internet, que é onde nosso maior veículo de comunicação, tudo digital. Mas naquela época ali que estava ganhando o Mundial de faixa preta, o hype se ganhava realmente quando tu batia em alguém. Isso, E diferente de hoje que você consegue criar esse hype para uma luta, para você fazer dinheiro. Então são 2 mundos diferentes, né? Como é que era criar o hype naquela época, Shaolin? E como que você via surgindo assim, caramba, hoje o cara tá hypado, tipo assim, esse cara tá todo mundo falando dele. Como é que era construído isso? Cara, eu acho que assim, realmente a coisa toda vinha um pouco das academias, entendeu? Da rivalidade entre academias. A gente não tinha tanto campeonato, então às vezes o poder ganhar em tal campeonato, o Rio é uma vila, entendeu? É um limão, todo mundo se conhece, todo mundo, porra, sabe quem é quem, irmão de quem, amigo de quem, namorado de quem que fez isso, quem pegou, entendeu? Todo mundo sabia tudo naquela época, porque realmente a coisa do jiu-jitsu naquela época era o Rio. Então o Manauara, o Paulista, todo mundo vinha pro Rio. E se não tivesse no Rio, você não era ninguém, entendeu? Então os eventos de Copa Company, Copa Corpore, bota aí os eventos que vieram na década de 80, começo de 90, todos os eventos assim eram no Rio. Então acabava que essa rivalidade muito se criou ali com a família Gracie, com o Carson, mas quando começou aquelas outras academias a pipocarem, os outros professores começaram a montar times onde tinha uma relevância também, esses times também começaram a trazer um ou outro que poderia ganhar tal division, outra divisão, não sei o quê. Mas era o falatório, acho que o hype rolava muito naquela época de quem a garotada na praia falava, entendeu? Porra, o Shaolin tá ganhando, o Shaolin é esse cara, o Shaolin entrava nessa boate aqui, o Shaolin vinha assim, o Shaolin tinha esse patrocínio ali, o Shaolin não sei o que, aí o Leozinho ali na Zona Sul, mas o Leozinho não sei o que lá, o Leozinho já o Feitosa ali na Barra, o Feitosa não sei o que lá. Então, o hype vinha da molecada do seu time falar de você, porque você era o cara que
que estava arrebentando, entendeu? E aí esse falatório dali, aí quando tinha o falatório de lá, os times iam, e aí era aquela coisa, não tinha essa coisa muito de falar mal, ou de atacar a pessoa na internet, entendeu? Hoje em dia tem pessoal que faz uma coisa muito interessante na internet, que é uma coisa que realmente deixa o pessoal curioso de ver luta, e tem pessoal que faz uma coisa que às vezes a galera não curte tanto, entendeu? Sim. Que fala de um jeito pejorativo em relação a outro atleta, tu é muito bom, é maneiro e tudo mais, mas tipo assim, às vezes tem algumas coisas que em algum momento o nego acha que isso vende, e deve vender mesmo, entendeu? O cara Eu tá não, continuando fazendo. eu não continuo, eu não sou um cara que conheço muito algumas coisas em relação a falar besteira, mas acho que alguns tipos de mídia curtem, entendeu? Querem ouvir essa coisa para poder vender notícia e vender news e tudo mais, e não é diferente de uma revista de fofoca. Querendo ou não, hoje em dia aí acaba que essa fofoca, essa coisa chega mais rápido. Antigamente a fofoca demorava a chegar no nosso ouvido, entendeu? Quando chegava, acabava que o nego arrumava alguma heresia em algum campeonato, na rua, numa boate, não sei o quê. Então não tinha tanto espaço para falar tão mal da pessoa. Quando eu falava mal, porque o nego estava querendo brigar, entendeu? Então eu acho que essa era a maior diferença. Acho que a academia que te proporcionava, que te impulsionava, assim, entendeu? Dependendo de qual academia você era, de qual peso você lutava, no peso tinha algum cara pica, assim, daí, meu irmão, você estava naquele peso também, você também ia ser catapultado, se você ganhasse desse cara, a ser o novo pica, entendeu? Então, e hoje em dia não é assim, hoje em dia tem uma galera que eu curto, que realmente é a galera que, porra, mostra muito no tatame, é uma galera que tem uma entrada muito boa de social media, uma entrada que tem uma entrada boa com criança, uma entrada que tem uma entrada boa com família. E acaba que essa molecada, aí essa molecada no tatame mostra, essa molecada faz chave de pé, faz armlock, faz suplex, faz não sei o quê. E aí eu sou um pouco mais desse time, entendeu? O time que, porra, acaba de lutar, meu irmão, não, sabe, parece nem que fez um esforço, acaba de lutar e, porra, vai lá e dá os parabéns ao mestre Hugo por estar aqui, que não sei o quê, essa galera assim, é uma galera que eu curto bastante. Então esse tem uma molecada hoje em dia que às vezes a gente assiste, que realmente parece que fez o dever de casa direitinho quando aprendeu jiu-jitsu, e tem uma galera que faz o outro dever de casa, não é errado, e que precisa ter o vilão, precisa ter o bonzinho, precisa ter esses dois mundos, entendeu? De ter o vilão, de ter o bonzinho. Alguma galera fica melhor de vilão e tem uma galera que fica muito bem de bonzinho, entendeu? E alguns caras gostam de curtir mais o bonzinho, alguns caras gostam de curtir o vilão. Aí Tem pra todos os é gostos. com cada um, isso mesmo. Tava conversando com o Xande também sobre essa questão do trash talk. Ele falou, cara, a única coisa ruim disso no jiu-jitsu é que se você falar mal de mim, não posso dar um soco na sua cara, diferente do MMA. Então eu nunca fiz isso, né? E você também tá explicando aí por que você não gosta. Hoje parece até que ficou fácil, né, para os caras falarem de mal de alguém, porque sabe que não vai ter uma porrada ali, não, né? E acaba que a gente também não quer que role briga, entendeu? Essa molecada não pegou essa época, mas a gente veio de uma época onde qualquer confusão que tinha era pit boy, era jiu-jiteiro, imagina eu. Eu naquela época ali, porra, baixinha, tarracado, pescoçudo, cabeça raspada, aonde, porra, cabeça raspada ainda era bem, ainda era uma coisa assim, caramba, entendeu? Hoje em dia, qualquer um tá raspando a cabeça, entendeu? E não tem problema nenhum raspar a cabeça, mas, porra, quando eu raspei a cabeça a primeira vez com 14 anos, minha mãe quase chorou. Então, como o tempo mudou. Então, hoje em dia, a gente não quer que role briga, a gente não quer confusão, a gente não quer, de repente, que vá ali, que nem o MMA, o cara tá ali na torcida, de repente o cara tá atrás dele, falou uma besteira, o cara pula a cadeira e dá um soco. A gente não quer isso, porque a gente vê o quanto foi batalhado cada evento desse, cada bolsa, cada mídia para estar aqui, quanto Marcelo Alonso, quanto Grace, quanto essas mídias batalharam do bolso para poder estar cobrindo, aí, porra, fechou o border, corre para lá, e não sei o que, a polícia tá entrando, entendeu? Pô, loucura que esses caras passaram, o pessoal que correu muito fazendo os eventos que o nego não pagava, os caras que foram com Carson para, entendeu? É muita coisa que o pessoal correu atrás. Então, hoje em dia, se rolar uma briga, é uma coisa que aos pouquinhos, pô, imagina, rola uma briga aqui, bicho. Aí o evento que ia ser tal mês, não, o pessoal ficou chateado, cancelaram, vai ser só daqui a 6 meses. Aí daqui a pouquinho, essa briga
encostou no nariz de um cara pica da galáxia. Aí o cara fala assim, ó, a JP tá cancelada por 6 meses porque esse cara realmente é chateado com o que aconteceu. Aí começa a pesar pra molecada que tá aqui trabalhando. Sim. Aí, meu irmão, por causa de um garotinho, De uma coisa sem sentido. Entendeu? Então a gente também não quer briga. Então às vezes a gente atura algumas molecagens, atura alguma besteira, atura, de repente não falar o que a gente queria falar, pra, de repente não criar um clima, não criar uma situação complicada, entendeu? E a gente, galera mais antiga, realmente não está envolvida nisso, entendeu? Agora, assim, eu de Xande, ou eu, os que vêm ali da minha época, da época dele, a galera tá em outra, entendeu? Tá em outra batida. A galera da molecada, tem muitos ali que não fizeram por onde, entendeu? Então tem que achar algum jeito de alguém achar eles. Porque sabe que alguém vai me ver? O meu armlock é igual a outro cara, a minha raspagem é igual essa aqui, o meu tem que dar isso aqui. Como é que o nego vai me ver? Pô, tem que falar uma merda. Deixa eu falar uma merda aqui, empurrar fazer um cuecão no outro ali, de repente alguém vai me ver e vai falar alguma coisa. Falem mal, mas falem de mim. Vai ter um cara assim. Sim. Mas eu acho que a galera mais velha realmente não curte isso, entendeu? Eu sou um cara fã do jiu-jitsu, desse tipo de lado, um fã do vale tudo, desse lado também, entendeu? Mas aquela coisa, a galera que gosta de falar besteira dele fica lá, o jeitinho deles ali, mas cada um na sua. Exato. E, cara, naquela época também, assim, esse fator psicológico contava muito, mas não era tão detalhado, não tinha muita informação, né? Hoje você vê um atleta aí de ponta, ele tem psicólogo, tem nutricionista e tudo mais. Como é que tu se preparava mentalmente, Shaolin, naquela época, sem muita informação, assim? Como é que era ficar bom de cabeça para ir para um campeonato? Cara, a expressão bom de cabeça é uma coisa assim que naquela época já foi começar, a gente já começou a falar um pouco disso. Eu acho que no começo eu não tinha muita noção, entendeu? Eu queria ir lutar, eu queria ir ganhar, mas é quando eu comecei a viver da coisa, quando eu comecei a ver que cada resultado podia me catapultar para cima ou para baixo, em algum momento essa coisa começou a bater um pouco em mim, entendeu? De pegar esse cara mais duro, de lutar com aquele ali, lutar com aquele aqui. No jiu-jitsu, não vou te negar que, graças a Deus, as coisas, quando você aprende como lutar, ficou legal, ficou bem interessante. Mas no Vale Tudo, definitivamente eu senti que em algum momento, depois da minha derrota, eu vim de 10 vitórias, quando eu tive a minha primeira derrota, definitivamente eu vi que tinha coisa ali que eu tinha que mudar, tinha coisa ali que eu tinha que abordar de um jeito diferente. E foi onde eu tentei, até no começo, eu lembro até hoje, a Dedé falou assim, porra, Dedé, o que tu acha de eu, de repente, pegar um psicólogo? Psicólogo é o caralho, e não sei o quê. Mas isso é naquela época, entendeu? E hoje em dia você vê que a cabeça dele mudou, a minha cabeça mudou. Então acho que hoje em dia está tudo muito diferente em relação a como o treinador vê a gente, como a gente se vê. E eu acho que é fundamental, o cara onde está sentindo um pouco dessa coisa. Eu sempre achei que o bom treino ajuda muito. O bom treino de jiu-jitsu me deixou muito preparado para todas as batalhas. Até mesmo quando eu tomava os meus pau, eu sabia que era treinando, que é onde eu ia trazer para mim as minhas vitórias. É onde trazer, acrescentar o wrestling, o judô, trocar um pouco os parceiros, entendeu? Meter uns caras de judô para treinar comigo, os caras de wrestling. Isso me ajudou muito, mas no Vale Tudo eu senti um pouco a pressão, porque foi onde eu comecei a ganhar realmente dinheiro e aquela coisa poderia me mudar a minha vida. E aí foi quando eu realmente comecei a procurar um pouco mais de livro, conversar e ver onde eu estava errando, para poder melhorar um pouco a minha performance e daí continuar lutando, entendeu? Mas acho que no começo foi só treino, no começo era realmente treino, mas no Vale Tudo, o jeito que eu procurei foi conversa com gente mais experiente, foi falar um pouco mais do que eu estava sentindo, foi de repente ouvir do Dedé algumas coisas que eu não tinha ouvido e mereci ouvir para poder me ajudar a crescer, foi acrescentar algumas coisas, foi sair do treino o mais forte possível, entendeu? Não fisicamente, mas de tudo que eu tive durante o treino, tentar fazer tudo que eu tinha que fazer para poder chegar e não achar que faltou nada. E na hora lá, cara, é tentar se divertir, tentar fazer o teu melhor, sem ter essa pressão, mas definitivamente você sempre carrega alguma coisa, entendeu?
Mas acho que hoje em dia a molecada tá definitivamente muito mais profissional nesse lado. Quem está sentindo isso está desde o começo já trabalhando. Eu, como te falei, no jiu-jitsu, eu acho que eu me sentia super bem no jiu-jitsu, mas eu acho que hoje em dia você vê a molecada desde novo, você já está sentindo um pouco a pressão no jiu-jitsu, já tem que começar a trabalhar dali, ou às vezes com uma boa conversa, um bom livro, com um bom treinador, entendeu? Às vezes ouvir a experiência de quem veio primeiro que você já ajuda muito, já é um começo, mas não é uma coisa que você tem que lidar de uma forma pequena, não. É uma coisa assim, importantíssima, porque acaba que é um conjunto assim interessantíssimo, o corpo e a mente. E quando a mente está forte, cara, impressionante como é que o corpo também, ele segue a mente, entendeu? Tu lembra, assim, um dia de ter acordado diferente pra ir lutar um campeonato de faca, meu irmão? Não. Cara, hoje eu tô bem e tal. Pra você era normal mesmo, porque tu já tava forte mentalmente por causa do treino. Eu lembro de acordar sempre querendo muito, sempre de acordar sempre bem. Eu nunca lembrei, eu achei que a tua pergunta fosse ser outra, mas eu não lembro de nunca acordar mal. Eu nunca lembrei, não tenho a lembrança de acordar de um jeito onde assim, não quero sair de casa. Sim. Ou tô bolado com esse cara, ou tô não sei o quê, ou tô não sei o que lá. Tipo assim, sempre lembro de um jeito, até não vale tudo. Dependendo do cara que eu fosse lutar ou não fosse lutar, ou jiu-jitsu, sempre saí de casa querendo muito. Às vezes a ansiedade, ela batia muito na coisa do pesar, do olhar pro cara, do bater o peso, do fazer algumas coisas ali, do pré-luta, onde você de repente deixava aquele monstrinho entrar na tua cabeça, aquele monstrinho começar a te falar umas besteiras, e aí aquela besteira você começar a acreditar, você brigar com o monstrinho na sua cabeça, e o monstrinho às vezes ser um pouco mais forte que você está imaginando, você ir dormir de uma maneira que você não queria dormir assim, aí você dormir pouco, entendeu? Então acho que no Vale Tudo o monstrinho foi mais forte. Em alguns momentos onde eu tive que brigar bem com esse monstrinho, no jiu-jitsu o outro monstrinho sempre foi mais forte. E eu acabei que, mesmo com lutas bizarras que eu tive, que eu perdi, eu consegui sempre me colocar da maneira onde eu sabia que eu tinha que melhorar ali ou aqui, e é só mais uma luta, eu vou lutar e agora eu vou ganhar. E perdi, mas aí eu sempre entrava para ganhar, nunca ali naquela coisa de o derrotado ou isso, já perdi, não. Acho que eu alcancei um status na minha vida como lutadora, onde eu tinha muita confiança em mim, mas muita mesmo, e se eu perdesse é porque o cara era pica mesmo, era uma coisa assim, ah não, Shaolin congelou, Shaolin não sei o que, não lutou, não sei o que, não. Aí teve poucos momentos na minha vida onde eu realmente não consegui lutar o que tinha que lutar, mas muito porque o cara era melhor do que eu. É realmente sobre isso mesmo, os campeões sempre estavam ali, sabia que o treino, porque hoje às vezes o cara ali que ele congela, o que tu acha que pode ser isso? Às vezes o cara é muito bom mesmo, mas ele dá aquela travada. O que você acha que pode ser isso, Shaolin? Um cara de alto nível mesmo. Te fala, caraca, hoje ele não conseguiu performar como a gente sempre vem vendo ver ele. Cara, eu acho que esse cara, de repente, ele bota uma pressão nele que ele nunca soube lidar com a pressão que ele bota nele mesmo, entendeu? Eu acho que isso é um ponto, eu acho que esse ponto, se ele não for trabalhado, você acha que você vai conseguir destruir ele com treino, e às vezes é aquela coisa, você trabalha muito duro na academia, em qualquer lugar, mas quando você está sozinho, meu irmão, aquele pensamento vem e estraga tudo. Então eu acho que é muito assim dele tentar encontrar nele mesmo o que está fazendo ele pensar tanta besteira, do treino dele, do professor dele, o que está fazendo ele pensar tanto sobre o adversário dele, porque o adversário dele é tão mais forte que ele assim, o que ele viu no cara, onde o cara vai ganhar dele dessa maneira ou aquilo, porque eu acho que do jeito que ele pensa, do jeito que ele treina a mente dele é fundamental. Se você treinar a tua mente de um jeito onde você fez tudo o que você tem que fazer, não só no tatame, mas fora do tatame, eu te garanto que não vai sobrar muito espaço para essa mente pensar contra você. Mas se você deixar espaço para essa mente, para poder começar a pensar besteira sobre você ter alguns vazios na tua cabeça, no teu corpo, onde a mente pode chegar, engolir um pouco esse vazio e te fazer pensar um pouquinho diferente em relação a você, isso pode fazer com que na hora H você não solte o que você tem que soltar. Então eu acho que isso realmente, o cara que está treinando duro e não está conseguindo performar
do jeito que ele quer, esse cara tem que procurar uma ajuda profissional, certeza. E tem pessoas que às vezes não estão nesse nível que eles acham que estão, entendeu? E vão continuar perdendo até, de repente, conseguir calibrar um pouco mais esse nível. Mas tem pessoas que são duras, que são muito boas, que às vezes congelam ali, eu acho que muito por uma coisa interna, entendeu? Uma coisa que tem que ser trabalhada de uma forma diferente, onde o cara consiga botar a pressão, não nele, mas a pressão no ambiente onde ele possa trabalhar esse ambiente da forma melhor para poder lutar e lutar bem, entendeu? Mas cada pessoa, o ser humano é uma coisa assim que é interessantíssima, entendeu? Então, às vezes, a fórmula que eu trabalho a minha cabeça até hoje, ou como eu penso daquele cara, até hoje é uma maneira onde eu tento fazer de um jeito onde não tenha muito espaço para passar besteira. Às vezes a besteira vem, às vezes você vê você caindo na tua performance, às vezes você vê você caindo em tentação, às vezes você vê você aliviando um pouco a tua rotina, a tua disciplina para poder cair naquela tentação de fazer isso, aquilo, outro. Então são nessas coisas aí que você tem que brigar um pouco mais forte, são essas pequenas coisas aí que você tem que fazer e mostrar para aquele cara aqui dentro quem é o forte da situação, entendeu? Então eu acho que isso, quando você é jovem, e aquele momento de fraqueza na bebida, aquele momento da droga, aquele momento dos amigos sugadores, dos amigos que, putanheiros, esse momento, quando você não endereça bem, quando você não trabalha bem, esse momento de vazio é um momento que pode pintar essa coisa, esse monstrinho vem falar contigo de um jeito diferente. Ele vem de noite, ele vem no carro, ele vem ali, de repente, na saída de um trem, esperando um ônibus. E se você não tiver muito bem resolvido com você, o monstrinho entra, o pessoal olha para você e vê, caraca, aquele cara ali não é raspado, aquele cara ali passa a guarda, aquele cara ali raspa todo mundo, mas dentro de você, você não trabalhou algumas coisas, entendeu? Você não trabalhou uma confiança que, de repente, você tem uma coisinha de colegial, onde aquele cara ali roubava a tua raquete de ping-pong e você nunca falou sobre essa raquete de ping-pong para ninguém, entendeu? E essa raquete de ping-pong aí você nunca falou, sempre te deixou meio assim, meio assado e no jiu-jitsu depois você parou indo com aquela galera, você esqueceu esse trauma teu, mas tem umas coisinhas dentro de você que para quem te olha hoje em dia, você é o cara, você é o pica, mas você ainda tem aquele problema com a raquete de ping-pong, entendeu? Aquela raquete de ping-pong que o cara te tomava, o cara te dava um empurrão, o cara pegava teu hambúrguer, o cara que você era um panga. E no jiu-jitsu você se mostrou assim como um cara durão, um cara não sei o quê, mas você tem um negócio dentro de você que aquele cara que é lutador, ele consegue achar o botãozinho para poder mostrar aquele garoto da raquete de ping-pong. E você não consegue mostrar o homem que você se tornou, porque aquele adversário ali, ele só vê a raquete de ping-pong em você. Então, se você não trabalhar isso, você vai ser o pica para aquele 3, 4, 5 caras, mas vai ter aquele cara ali que vai ver a raquete de ping-pong em você. E aí, quando ele apertar um botãozinho, botar a mão no teu kimono, você vai ficar manso, você vai ficar domesticado, você vai ficar, entendeu? Você vai ficar pleno. E aí esse pleno é o congelar, esse pleno não é o inventar desculpa, esse pleno é o domesticado, entendeu? Então eu acho que é muito importante o atleta, o lutador, ter esse cuidado com ser domesticado ou não, entendeu? Então eu acho que é importantíssimo o cara se olhar e saber que ele tem alguma coisa nele, ele tem alguma coisa que estranha nele, entendeu? Estranha. E essa coisa estranha é uma coisa que ele, com a educação da família, ele soube canalizar isso da forma legal. Mas também ele sabe canalizar isso para a forma bruta. Às vezes o cara que tem esse raquete de ping-pong, ele tem essa fraquezinha, ele deixa isso aqui muito à mostra. E aí aquele cara com aquela pilha, com aquele trash talking, com aquele tapinha no pescoço, com aquela empurrada, com aquele jeitão meio malandro ali, ele consegue achar esse teu jeitinho. E aí nessa hora, meu irmão, que você tem que mostrar pro cara, entendeu? Algumas coisas, entendeu? Sim, exato. Muito bom você fazer essa análise assim, cara, sinistro mesmo. E você acabou continuando também, pós sua carreira como atleta, inserido dentro da indústria, né? Se tornou árbitro, arbitrou ali lutas do UFC,
hoje trabalha no One também, tá aqui no AJXC. Ontem, tipo assim, às vezes eu fico pensando, caramba, será que Shaolin não tem vontade de ir no banheiro ali, cara, uma hora ou outra? Porque tu faz muita luta, ação o tempo todo e você é uma das pessoas mais importantes ali que não pode se concentrar, né? Tipo, não pode estar pensando em outra coisa, né? Não, você tem que estar focado ali 100%, querendo ou não, acho que o grappling não tem soco envolvido, não tem joelhada envolvida, mas o Vale Tudo tem, então você quando vai apitar uma luta de um UFC, uma luta, um evento importante, querendo ou não, eu lutei 25 vezes, eu sei o quanto um referee mal preparado pode fazer diferença na tua carreira. Por mais que nego volte o resultado, por mais que nego faça isso, aquilo, outro, acaba que você, meu irmão, atrasou a vida desse cara aí em 6 meses a 1 ano. Então, Sim. acho que é fundamental você estar bem preparado ali na hora da luta. Essa coisa de ir ao banheiro acontece, às vezes vale tudo, você arbitra um pouco menos. Mas quando é evento de grappling, como eu estava te falando antes, eu já cheguei a arbitrar 12 lutas seguidas. Caraca! Aonde, porra, às vezes meu tempo para ir ao banheiro é o tempo de uma entrevista, entendeu? Às vezes eu sabia que a entrevista ia ser um pouco mais longa, fazia o teste com a entrevista aqui, o cara era o cara do UFC, então a entrevista ia ser um pouco mais longa, ela corridinha pro banheiro, voava e voltava, entendeu? Graças a Deus sempre deu certo, mas é aquela coisa, tentar beber um pouco menos de água também, tentar fazer tudo do jeito certinho para poder chegar e não atrapalhar o andamento do evento, entendeu? Porque eu tenho que estar ali quando os dois caras estiverem ali, senão, quando a luta começa, o cara não tá ali, complica, entendeu? Qual foi a luta assim mais sinistra que você arbitrou, Shaolin? Cara, tipo assim, ó, de grappling, definitivamente essa molecada, o Tai, o Cade, o Rotolo, é uma molecada assim que não é sinistra, mas é uma molecada interessante de apitar, cara. Porque é uma molecada Moleque ser criativa. diferente, São né? diferentes, entendeu? E tipo assim, os moleques são criativos, os moleques caem pra dentro, os moleques, meu irmão, você vê ali muita coisa que, sabe, o YouTube fala que, porra, é difícil de fazer, os moleques vão lá e fazem. Então, tipo assim, eu não vou te falar sinistra, mas o sinistro é de um jeito carioca, acho que mais de um jeito maneiro de ver, entendeu? Seria o sinistro nosso. Não o sinistro de uma forma ruim, o sinistro, assim, os moleques são sinistros, brother. Então, acho que esses irmãos definitivamente são interessantíssimos, assim, de estar no corner, de estar no meio ali, porque dando queda, atacando o pé, pegando as costas, pulando, usando grade, definitivamente é interessantíssimo o quanto você tem que estar ligado, não tem soco, não tem joelhada, mas parece que tem. Porque da onde você menos espera pode vir um ataque, pode vir uma passagem, pode vir uma raspagem. Então acho que de grappling são esses dois, assim, não vou nem separar um ou outro. Cara, de Vale Tudo, agora eu tô ruim de nome. Mas já pitei uma luta, cara, porra, no Brasa, no Show Fight, que foi, se eu não me engano, foi Macaco com Vela. Foi uma luta assim, meu irmão, braba, porque foi um evento onde, porra, tinha uma galera do Raia, aí tinha a galera do Macaco, naquele auge ali da confusão dos dois. O evento era o Show Fight, que era um evento, porra, um evento legal de luta em São Paulo. E foram, assim, minhas primeiras experiências com a arbitragem, fiz também coral, não sei o quê, mas foi um dos primeiros eventos ali, FIPA organizando, foi alucinante. Mas a tensão de repente, ter dois caras duríssimos, assim, lutando, e um ali representando o Raia, que na época era uma academia super grande ali em São Paulo, outro Macaco, outra academia fortíssima ali em São Paulo, então sabendo que se eu fizesse alguma besteira, interrompesse antes, fizesse alguma besteirinha ali, mesmo podia dar uma confusão braba para ambos os lados, pro meu lado, pro lado dos caras. Então foi uma luta assim que eu estava bem de perto. Eu deixei a coisa correr, deixei a porrada estancar, eu deixei a briga rolar para poder não ter desculpa. E aí quando acabou, teve o nocaute, eu parei a luta. Mas foi uma luta assim que eu senti um pouco de pressão, acho pelo meu comecinho de arbitragem e pela dimensão que era, entendeu? Decidindo ali quem ia ganhar dos dois, já que tinha uma rivalidade muito grande ali entre os dois, entendeu? E é engraçado que essas lutas, assim, quando você tá ali, é um ambiente diferente, né? Porque você tá vendo ali em primeira pessoa, uma parada bizarra, e o MMA é muito mais agressivo do que
o grappling, né? Não tem nem comparação. E, assim, em muitas situações hoje em dia, a gente como árbitro, a gente está querendo que a gente fica de olho nas coisas ilegais, entendeu? Mas algumas coisas ilegais se confundem com coisas legais. Às vezes você está diferente em diferentes eventos, onde a regra em um é diferente da regra de outro. E às vezes você pode ter o risco de se confundir se você não estiver bem preparado. Então, acho que é fundamental. Quem está ali hoje em dia trabalhando nessa parte de judging, referee, tem que estar altamente treinado, preparado. E quanto mais você estiver fazendo, melhor. Não tem, claro, para quem que está começando, você tem uma coisa que você tem que saber, você tem uma coisa que você tem que ler, mas tem muito da prática, entendeu? De pegar eventos amadores, de poder arbitrar coisas onde realmente acontece confusão, onde acontece coisas onde você tem a chance de errar um pouco, mas às vezes é interessantíssimo errar um pouquinho nesse nível para poder você, quando subir para o nível profissional, você subir mais preparado e podendo realmente ajudar o pessoal que está querendo seguir na carreira, continuar seguindo, não atrapalhar a pessoa, entendeu? E falando um pouco de jiu-jitsu competitivo, tem um cara que ainda para assistir luta assim quando tu não tá trabalhando, tipo, mundial, tu não arbitra ali no mundial. Tu gosta de ir no mundial pra ver, Cara, assistir, quando dá a chance de ir, eu realmente gosto, já fui em alguns, mas definitivamente hoje em dia com a coisa da academia e às vezes tem o grupo, de repente, que você achou que poderia competir, não está competindo, aí acaba que às vezes fica muito meio sem sentido você ir. O Mundial Master é onde entra uma galera grande, é um campeonato onde a gente tem um prazer muito grande de dar um suporte, porque é maneiro ver como está o Mundial Master hoje em dia e acaba que muitas academias têm adultos, mas querendo ou não, a grande maioria é o pessoal acima de 30, 35 anos, então tem muita gente interessada em poder participar desse evento. É um evento que combina, é criança, é adulto, é mulher sem kimono, de kimono. Semana da luta. A semana da luta, então é legal poder, acaba que você, lutando ou não lutando, você encontra um grupo, você encontra uns amigos, você encontra uma galera que você tem prazer em sentar, conversar, sair para comer. Então o Mundial Master é uma coisa assim que já, desde 2012, quando o primeiro aconteceu, eu tento ir para poder prestigiar e ver o crescimento do evento. Já lutei alguns também. Então, acho que o Mundial Adulto eu realmente vou um pouco menos, mas o Mundial de Master eu tento ir todo ano pelo fato de ter mais gente lutando e às vezes eu mesmo poder lutar. E você já lutou Mundial Master quantas vezes? Tu já lutou? Eu lutei eu tenho Mundial Master 1, 2, 3, ganhei 1, 2, 3. Caramba. É incrível, tá crescendo muito o Master, assim. E eu lembro de ter visto alguma coisa assim da galera da tua geração ali pedir um GP Master. Um GP Master te anima, Shaolin? Anima, pô, se um dia a BGF vier com alguma ideia de um GP Master, de alguma coisa onde de repente misturar um grupo, tem um pessoal Master de 30 anos, tem um pessoal Master de 40, tem um pessoal Master de 50, entendeu? Então, assim, seria interessantíssimo, assim, poder misturar uma galera que, de repente, é de uma geração, um ano, sabe, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas que a idade bate, entendeu? Então, acho que se em algum momento acontecer, acho que vai ter muita gente que gostaria de se envolver nisso, entendeu? Pô, seria incrível porque o Mundial Master está crescendo cada vez mais. Então tá tendo investimento por parte dos atletas, por parte do público também. Porque sempre quando eu olho assim as fotos, tá arquibancada cheia, galera apoia realmente o Master ali, acho que essa coisa de fazer o evento em Las Vegas e essa coisa... É claro, tem muita coisa que de repente um ou outro pode reclamar, pode falar, não sei o quê, mas eu que estou nessa batida já há bastante tempo, eu fico muito feliz de ver o quanto cresceu o evento, e como de repente nos eventos estão colocando um GP de adulto, colocando isso, colocando aquilo outro. Nesse último evento teve aquela coisa toda de poder ter esse evento grande, onde eu reuni os pesos pesados, entendeu? Então, tinha uma galera lá também diferente, prestigiando o evento. Então, acho que torcer para de repente alguma coisa de GP de Master chegar em algum momento, entendeu? Se não chegar na minha época, chegar para outros Master, ótimo. Mas realmente, quanto mais a gente vê o jiu-jitsu crescendo e podendo pingar ali para todo mundo, entendeu? Eu acho que quem vive disso e quem está nisso há muito tempo, não vai ser egoísta de falar assim, na minha época não teve isso. Não, na minha época teve outras coisas, mas hoje em dia está tendo algumas outras coisas para o pessoal um pouco mais novo, que bom que estão podendo aproveitar.
E eu aproveitei o que teve na minha época. E fim de papo, entendeu? Não tem que ficar pensando muito também em algumas coisas para poder também não ficar achando que... Mas eu acho que... Eu espero que tenha. Seria irado mesmo, seria irado. E hoje, assim, quem você gosta de assistir lutando de kimono e sem kimono, Shaolin? Então, os caras, assim, tipo assim, quando tá ele no card, quando anunciam ele, fala, pô, vou parar pra assistir pra ver esse cara. Hoje, quem faz o Shaolin parar pra assistir uma luta? Cara, eu não vou te negar, eu sei que de repente deve ter ouvido isso bastante, mas eu gosto muito desse Mika, entendeu, cara? Um molecão assim que já jogou nessa categoria, aquela categoria, e joga aqui, joga ali, pega o gordinho, pega o magrinho, pega o altinho. Tipo assim, é realmente um molecão que se joga, entendeu? Um molecão que tem um jogo assim que qualquer cara de 60 anos, 70 anos de jiu-jitsu pode vir, ver ele treinando e vai entender o que ele está fazendo. Entendeu? É um molecão que parece um molecão muito educado, se expressa super bem. Então, feliz de poder ver um molecão desse aí tá arrebentando, mas não é só ele não, cara. Eu gosto dele, gosto do Tainan, gosto desse Jutolo, gosto dessa molecada mais nova que cai pra dentro, entendeu? Eu realmente curto bastante. Um pouco para trás, assim, eu que sou um pouco ali mais velho que o Galvão, mas gostava de ver muito o Galvão lutando, sabe? Gostava muito de ver o Xande. Eu vendo a luta do Xande, o Galvão, do irmão Saulo. Eu vejo muita luta antiga, cara, não vou te negar não. Assim, claro que a molecada nova é legal de ver, mas é tanta gente, né? Caraca, que às vezes gente. fica difícil, entendeu? Então, às vezes eu pego assim numa semana, aí semana passada a gente estava vendo o negócio do Roger Gracie. Aí eu me peguei assistindo o 5 lutinhas dele. Aí semana que vem eu vou me pegar. Tava aqui com o Braulio ontem, vou assistir uma coisinha do Braulio. Aí vou lá, pego 5 coisinhas do Braulio, para poder ver, às vezes, alguma coisa não ver posição, mas às vezes ver uma coisinha do adversário dele. Então eu não vou te negar não, eu vejo muita coisa antiga, eu vejo muita coisa assim que às vezes olha aquele cara de faixa azul, olha aquele cara de faixa roxa. E às vezes quando tá rolando um evento grande, que tem o Mika, que tem o Tainan, que tem o Rutolo, eu realmente paro para ver. Mas tem muita gente nova, assim, que é legal também, que você sempre fala, Shaolin, você não conhece esse cara? Ah, não, meu filho adora ele, mas eu vejo quando meu filho tá vendo, entendeu? Mas alguns mesmo que eu paro mesmo é Mika, Tainan e Rutolo. Irado demais, cara. É incrível ver como é que essa geração tá crescendo, é muito nome bom também, muita coisa envolvida aí hoje entre o nome do Mika e o Tainan, todo mundo quer assistir essa luta. Tu acha que tem a possibilidade de acontecer ainda em 2024, assim, de ser um investidor colocar uma grana? O que tu acha dessa luta? Sei não, acho que o nego fez um cu doce, assim, vamos falar bem realista, né? Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro, quero aquilo outro, quero aquilo outro. Ficou nisso tanto que acabou que, claro que, porra, todo mundo vai adorar se rolar, mas dificilmente a gente vai ver esse valor que de repente um ou outro está querendo. Eu espero que de repente por coisa de contrato, por um ter contrato com essa empresa, por outro ter contrato com essa empresa, a empresa fala assim, não, agora vocês vão ter que lutar. A empresa quer, eu já te banco isso mensalmente, eu te banco aquilo mensalmente, é o meu evento e vocês vão ter que lutar. Eu acho que vai chegar nesse ponto em algum momento, entendeu? Porque se for para realmente alguém chegar, botar 1 milhão, botar não sei o quê, é claro que... 1 milhão ainda é complicado, né? Entendeu? Eu acho que foi que nem o Fipa falou esses dias aí, porra, eu não sei o quê, vai lá, bota aí então, bota aí, eu vou sentar na minha cadeirinha, vou assistir. Mas foi o que ele falou, eu já mandei minha proposta, eu já falei isso, já falei aquilo outro. Ele mandou a proposta realística que dá para fazer hoje. E eu imagino, Fipa como um cara de trabalho, como ele é, e um cara do jiu-jitsu como ele é, ele mandou uma coisa que realmente qualquer um ali fala assim, porra, que maneiro, é mesmo isso aí, pô, vou cair dentro, entendeu? Mas se o treinador de um, o pai do outro, achar que de repente não é o momento, aí é com os caras, de repente vão ficar melhores amigos e nunca vão lutar. Sim. Só pro nosso gostinho, só pra nossa coisinha. De repente, daqui a pouquinho vão estar parecendo treino junto. E daqui a pouquinho a gente que queria ver essa luta nunca vai ver. É verdade. Então, não se impressiona se no 2024, em vez de rolar a luta, rolar um camp junto, rolar um seminário junto, rolar alguma coisa. Não, a gente organizou aqui um seminário junto, estamos fazendo mais dinheiro no seminário junto do que se fosse lutar. Então é com eles, entendeu? Vamos ver como é que eles vão fazer essa dobradinha, que definitivamente seria interessante, mas de repente, sabe, os dois muito gente boa,
muito legal, muito isso, de repente... Tá muito na decisão deles também, né? Agora eles que estão com a coisa, com a bola nas mãos. Vai rolar se eles quiserem. Se um ali quiser, é só falar assim, ó, não, eu só luto na próxima luta com ele. Eu vou de graça, eu vou isso. Mas não vai rolar isso porque todo mundo quer ganhar o dinheirinho dele. Então, a gente como bom espectador, vamos esperar, vamos ver. Mas acho que quanto mais a gente ficar falando, quanto mais a gente ficar ali querendo, não sei o que, a melhor coisa é deixar quieto. Cada um vai se pegando com um, com o outro. Sim. Em algum momento vai vir um cara aí de alguma marca de kimono, alguma marca de sei o que, vai, meu irmão, é isso. Luta. É o que tem agora pro momento. É o que tem, vai. Se não quiser lutar agora, não tem mais essa porra. Vai perder o patrocínio. E aí o cara luta. Sim. E se não lutar, meu irmão, ninguém mais fala disso, acabou. Pega teu europeu aí, pega teu mundial aí, se vira e vamos, entendeu? Mas acho que quanto mais a gente ficar falando, pedindo, querendo, deixa os moleques pegar a molecada que está por aí no europeu, que está aqui no JP, deixa cada um ganhando de um lado e deixa o negócio fomentar, em algum momento vai rolar. A gente parar de falar, é que nem aquelas coisas de namorado, quanto mais falar, mãe falar que não namora com esse cara, não namora, a mulher vai lá e namora, mãe, então deixa quieto. Daqui a pouquinho a mulher vê a realidade do namorado, pula fora e a mãe fica feliz com o filho, entendeu? Então deixa quieto os dois, a molecada é nova, em algum momento assim, vai pitar outro molecão, Sim. Já tem aí outro molecão na checkmate, já tem outros caras aí rolando, que de repente vai ser até mais interessante. Então, deixa quieto. Vai se criando outros desejos de luta também, Deixa né? quieto, deixa a molecada fazer o deles aí. Acho que quanto mais a mídia falar, mais os caras vão ficar com essa bola na mão, deixa os caras correr para outros cantos, monta academia, faz isso, viaja para seminário. Tem muita coisa boa rolando de faixa marrom, faixa roxa pra gente ver também, de outras faixas pra tu poder ver. Entendeu? Acho que encher também um pouco mais a bola da molecada, entendeu? Deixa Sim. a molecada fazer o deles. Irado. O Shaolin, hoje a gente tem ali 2 caras top no kimono, top 3 ali. Meregali, Vitor Hugo e Eric Muniz. Mas o Meregali, assim, na última temporada teve uma performance absurda. Tu lembra de algum atleta ter uma temporada como ele, alternando kimono sem kimono, kimono sem kimono? Cara, louco, na minha época, muito de kimono, porque demorou um pouco mais a vir o kimono, mas depois de kimono, sem kimono também, ele se focou e ganhou muito sem kimono também, foi o Saulo, cara. O Saulo, meu irmão, o Saulo, na minha época, o Saulo ganhou de todo mundo, bicho. De todo mundo, tipo assim, era o cara a ser batido e só foi acontecer mesmo ali quando apareceu Margarida, depois veio o Roger, mas tipo assim, o Saulo, meu irmão, ganhou ali de Gurgel, de muita gente boa, entendeu? Então, tipo, na minha época, assim, se tem um nome que eu tenho que te lembrar que ganhou em categorias diferentes, que chegou chegando, foi o Saulo. O Saulo foi um nome assim que não é à toa que ganhou os mundiais que ganhou, não é à toa que sempre foi esse casca grossa. Depois no Abu Dhabi também, se não me engano, acho que ganhou 2. Não sei se ganhou 2, pegou um segundo num terceiro, alguma coisa assim, mas foi também casca grossíssimo. E depois dele, vamos falar de Marcelinho, vamos falar desses caras também, mas acho que o Marcelinho já vem bem depois, mas na minha época ele competindo em categoria, eu no leve, ele no pesado, eu no leve, ele no médio, eu no leve, ele no pesadíssimo, era o Saulo. O Saulo era o cara assim, batido na minha época de kimono e que ninguém chegava perto. Né? O cara, meu irmão, com o judozinho dele ali caindo por cima, pressão passando. E aí quem jogava com ele era aquela pressão em cima dele mental, na cabeça do cara. O cara já bambeava, entendeu? E na minha cabeça foi o Saulo, depois tiveram outros aí, um cara, Marcelinhos foi o cara, né? Que com e sem kimono definitivamente assombrou o mundo. E Xande, e Roger, mas eu acho que da minha época foi o Saulo. Cara, e pra você hoje, você vê alguém vencendo o Meregali nesse momento atual dele de kimono? Cara, Quem você gostaria de ver uma luta de novo com ele, ou talvez um adversário que ainda não tenha lutado? Cara, eu acho o seguinte, o moleque é muito duro, o moleque, ele back it up tudo que ele fala, o moleque treina, o moleque tá sedento aí de essa coisa dele de ter ficado tanto tempo no kimono, então parece que quando ele veio pro sem kimono, ele tá sedento de treino, como se fosse aquele faixa azul que tá finalizando as faixas roxa, entendeu? Os marrons, então tipo assim, ele tá louco pra pegar roxa, ele tá louco pra pegar marrom, ele tá louco pra pegar preta, ele já é um faixa preta muito bom,
e com e sem kimono, mas a vontade dele tá de faixa azul, entendeu? Então essa vontade dele de faixa azul, lutando sem kimono, que realmente vai desequilibrar esse próximo Abu Dhabi dele. Esse próximo Abu Dhabi dele, ele vai pegar uma molecada dura, mas que tá nessa batida já há 10 anos, 8 anos, sem kimono de novo, mais o outro ano, mais o outro ano. E ele tá vindo seco ali, meu irmão. Então eu acho que definitivamente esse Abu Dhabi, o último que ele lutou, já surpreendeu muita gente, porque tá vindo o quê? Com 6 meses de treino. Aí daqui a pouquinho começou a pegar a rotina de casada sem kimono. E aí o discurso de todo mundo era assim, ó, não, que eu tenho mais experiência sem kimono que ele, eu tenho mais chance. Mas o que o cara carrega no kimono, dá pra ele uma bagagem assim que muitos aí que estão lutando com ele não tiveram, entendeu? Então eu acho que é fundamental o pessoal ver que ele agora, nesse Abu Dhabi, vai vir para poder peso absoluto, certeza, entendeu? Vai vir para ganhar os dois. Se não ganhar, é porque algum molecão novo desse aí vai encaixar alguma besteira nele e ele vai ser surpreendido. Mas não vejo ele realmente na categoria não chegando na final. Estou curioso para ver ele e Vitor Hugo lutando. É um cara que eu acho que com muito potencial, tamanho, é um cara que, porra, cai para dentro, é um cara que entende bem o sem kimono também. Mas não vamos negar que o Maregari entrou um pouco na cabeça do Vitão lá no kimono, entendeu? Entrou um pouco, falando besteira ou do jeito de lutar. E o Vitão tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar isso para poder chegar nesse Abu Dhabi voando e saber que vai ser a final. Ele e o Maregari se demora, entendeu? E saber que para essa final ele tem que estar voando também, voando de pegada de costa, voando de takedown, voando de leg lock, porque tamanho ele tem, disposição ele tem, duríssimo. Mas, como eu te falei, é um conjunto, entendeu? Então, se o cara começar a falar merda ali 6 meses antes, começar a botar o cara daquele tamanho, não sei qual é o tamanho do Vitor, deve ter o quê? Uns 6,5, 6,6, sei lá qual é o tamanho dele. Mas o cara, porra, conseguiu botar o Vitor num tamanho diferente, entendeu? E botar ele mesmo num tamanho maior que o Vitor naquela luta. Sim, verdade. Então, é torcer pro Vitão lutar do tamanho que ele acha que ele é e performar o que ele treinar. E eu acho que se ele performar o que ele treinar, com a equipe que ele tem, meu irmão, vai ser um taço. E aí é difícil falar quem vai ganhar. Verdade. Mas eu acho que se o Maregari ficar entrando na cabeça de um ou de outro aí, meu irmão, o filho da puta faz bem essa porra. Faz entendeu? bem, Essa faz nação bem. Faz bem essa porra. Como eu te falei, não é muito meu estilo, mas não dá pra negar que o bichão, entendeu? Faz bem essa porra. Tá fazendo as aulas boas com o Gordon lá, com o McGregor. Pegou o one-on-one do McGregor lá e fez direitinho, entendeu? É isso. Realmente ele tá mandando muito bem, tá fazendo um trabalho de fora do tatame, o extra ali muito bem, tá entrando na mente dos oponentes Tá assim. entrando e aquela coisa, se você não blindar de uma maneira forte, se você não realmente não saber o teu potencial, meu irmão, o bagulho entra, pega uma semana difícil de treino aí, pega um machucado, pega não sei o que, vê um videozinho aí levantando aí 600 quilos de supino, cara, 600 quilos de supino, Meu Deus! caralho, meu Deus, eu só levei 200. Aí aquele vídeo de supino ele já te deixa como, né? E aí daquilo aí você carrega aquilo, você, porra, ninguém tá vendo, mas tu tá amaldiçoado já, meu irmão. É isso. E aí então ele tem que estar ligado, porque eu acho que é um cara que na minha cabeça, o outro garotão que você falou, o Diniz, ele Eric duríssimo. Muniz. O Eric Muniz, né? O Eric Muniz é um cara duríssimo no kimono, mas eu realmente tenho que olhar mais essa luta desses dois aí, entendeu? Eu acho que parece que, eu não sei, eu fico curioso de ver, eu queria ver esses dois lutando mais um pouco de kimono, para até ter uma impressão, uma resposta melhor, assim. Acho que do Vitor, eu consigo te falar, certamente, se o Vitor estiver lutando ali do jeito que ele apareceu para o mundo, acho que ele tem chance de ganhar tranquilamente. Mas o Muniz, eu sou um pouco mais curioso em relação a ver em que regra vai lutar de kimono, se o Maregari está vendo sem kimono, para poder lutar com ele de kimono, porque realmente é muito duro de kimono, mas eu acho que o Maregari realmente tá duro demais, cara, com e sem kimono, entendeu? Pegou aquele jeitinho de lutar,
pegou aquela confiança, assim, que em qualquer terreno ele vai lutar bem. Mas te juro, o Muniz é o cara de kimono para ganhar dele, e eu acho que o Vitão é o cara sem kimono para ganhar dele, mas tem que estar ali, né? Treinando bem pra caramba. Galera, mais um episódio do Off The Match com o Vitor Freitas. Shaolin, obrigado pela resenha, então. cara. Valeu mesmo. E é um tempão Valeu, que eu quero fazer essa conversa aí. Que Shaolin é um cara... Que bom que fizemos. Shaolin é um cara que eu acompanho há muito tempo e fica ligado nos próximos. Tem muita resenha vindo aí com os caras que pavimentaram o esporte que a gente vivencia hoje. Tamo junto, até a próxima. Valeu, galera. Um Os. abração. Os.